Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma sequência de exemplos que nós não concluímos sobre medidas de posição. São 3 exemplos no total, onde nós vamos discutir um pouco da média, as medidas que são os quartis, a mediana, e esses 3 problemas que nós vamos discutir, nós vamos poder aprofundar um pouco sobre o assunto na nossa última aula de estatística. Bom, então vamos lá. O primeiro problema, ao qual nós já fizemos alguma parte dele, nos diz o seguinte, que o departamento de pessoal de uma certa firma fez um levantamento dos salários dos 120 funcionários do setor administrativo, obtendo resultados em salários mínimos conforme a tabela abaixo. Bom, então nós temos uma faixa salarial, estão agrupados em classe, nós vamos calcular a média, nós vamos calcular o primeiro decil e a mediana, tudo por meio do histograma. Bom, e na letra C, a pergunta que nos faz é o seguinte: se for concedido um aumento de 100% para todos os funcionários, haverá alteração na média? E se for concedido um abono de 2 salários mínimos para todos os 120 funcionários, haverá alteração na média e na mediana? Bem, então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a média. Para calcular a média, nós vamos precisar de calcular o ponto médio de cada uma dessas classes. Lembrando o que é o ponto médio de uma classe. Toda classe ela tem, por exemplo, vamos pegar essa classe aqui, ela tem um limite inferior e ela tem um limite superior. O ponto médio dessa classe seria a média aritmética entre o limite inferior e o limite superior. Então, PM, que seria o ponto médio, vai ser 4 mais 6 dividido por 2. Isso vai dar 10 dividido por 2, que é 5. Bom, como que eu calculo a média aritmética quando eu tenho uma distribuição que está na forma de frequência relativa? Isso aqui indica um percentual. Nós poderíamos até, por exemplo, dados 120 funcionários, calcular o que significa 25%, que é a quarta parte desses 120 funcionários, que representa 30 funcionários, e calcular uma média aritmética ponderada. Mas não é necessário, basta a gente multiplicar o ponto médio pela sua frequência respectiva e tomar a soma desses valores. Isso vai dar a média dessa distribuição de frequência. Então vamos calcular a média. Bom, eu já calculei quem é o ponto médio de cada uma das classes. O exemplo que eu acabei fazendo lá aqui dá um ponto médio 5. Então, o que seria a média nesse caso? A média x barra é, vou pegar cada um desses pontos médios e vou multiplicar cada ponto médio pela respectiva frequência. Então, vezes 0,25, resultado eu vou somar com 3 vezes 0,4, que é 0,40, mais 5 vezes 0,2, que é o 0,20, mais 7 vezes 0,15. Bom, quando eu tomo esse somatório dessas multiplicações, a gente obtém o valor da média. O valor da média aqui vai ser 3,5. Isso quer dizer que o salário médio dessa empresa é de 3 salários e meio, que está presente exatamente nessa classe que tem esse ponto médio. Lembrando que esse ponto médio 3, ele indica para nós que os salários estão indo de 2 salários mínimos até 4 salários mínimos. Bom, então este foi o cálculo da média. Agora, nós vamos calcular o primeiro decil. Nós encontramos que a média é 3,5. Vamos calcular o primeiro decil e a mediana, tudo usando o histograma. Bom, então permite-me voltar aqui. O histograma já está construído. O primeiro decil é aquela medida que nós chamamos de Q1, ou melhor, de Q de 0,10, é aquela medida que deixa 10% dos valores ordenados abaixo dele. Então, uma vez que nós estamos aqui do 0 até 8 salários mínimos e de 0 até 2 nós temos os 25% primeiros salários, o primeiro decil vai estar exatamente nessa faixa que corresponde aos 25% dos salários.
Então, esse primeiro decil representa para nós uma medida que vai estar dedicada bem aqui embaixo. Eu vou chamar somente de Q, esse primeiro decil que nós vamos calcular. E esse Q é de tal forma que essa área que está aqui no meu histograma seja uma área de medida 10%. Vai ter medida 10%, porque eu quero exatamente aquele valor que deixa 10% dos valores abaixo. Bom, então vamos lá. O que nós temos que fazer aqui para resolver esse problema é concentrar os nossos olhos em dois retângulos que aqui estão. Eu vou concentrar nesse retângulo, eu estou contornando aqui. Esse retângulo, ele tem base medindo 2, porque vai de 0 até 2. Então, a base dele mede 2. E a área dele corresponde a essa porcentagem da classe de 25%. E nós vamos olhar para um outro retângulo menor, que é justamente aquele retângulo que nós estamos interessados. Que retângulo seria esse? Vai ser esse retângulo agora, que eu vou contornar ele de azul. Esse retângulo, ele tem mesma altura que o retângulo anterior. A área correspondente dele é de 10%, que é o que nós queremos. E a base desse retângulo mede exatamente essa medida aqui. Essa medida é a variação de 0 até Q, que é calculada como Q menos 0, que dá o próprio Q. Então, vamos colocar aqui. Isso é uma regra de 3. Agora, a gente vai multiplicar cruzado. Vou fazer 2 vezes 10, Q vezes 25. Quando nós fazemos isso, nós vamos obter 2 vezes 10 são 20%, igual a 25 vezes Q, que é 25Q%. Bem, essa porcentagem que aparece aqui e aparece aqui, nós vamos poder cancelar ela, porque ela aparece de ambos os lados. Então, o nosso Q, ele vai ser o 20 dividido pelo 25, está multiplicando, passa dividindo. Nós podemos simplificar o numerador com o denominador, dividindo por 5 em cima e embaixo. Então, vai ficar 2 em cima. 2 não, fica 4 em cima e 5 embaixo. 5 vezes 4 é 20, 5 vezes 5 é 25. Isso dá 0,8. Então, o nosso Q, que é o nosso primeiro decil, ele tem valor 0,8, que foi justamente o valor do Q que nós encontramos aqui, esse Q amarelo. A outra parte que nós temos que calcular é a mediana. A mediana, ela também é o segundo quartil. Ela é o Q de 0,50, aquele valor que deixa 50% dos valores ordenados abaixo dele. Então, vamos lá. Esse valor está relacionado a 50%. Então, no nosso histograma, nós temos um acúmulo de porcentagem até inteirar 100%. Quando eu penso nos 25% mais 40%, eu já tenho 65%. Isso quer dizer que já ultrapassa os 50%. Ou seja, o nosso valor do Q2 vai estar exatamente nessa segunda coluna. Por que nessa segunda coluna? Porque nessa segunda coluna a variação vai de 25% até inteirar 65% de forma acumulada, com os 25% e os 40%. Bom, então vou representar esse Q em algum lugar aqui. Vamos supor que o nosso Q2, que é a mediana, está aqui. Então, a mediana que nós procuramos vai ser aquele valor que vai deixar 50% dos valores atrás deles. Bem, então veja só. Como nós sabemos que ele vai estar exatamente nesse retângulo que nós estamos aqui, o retângulo do meio, o que nós queremos é uma fatia desse retângulo, que vai representar
a nossa mediana, que vai nos produzir o valor da mediana. E essa fatia do retângulo, ela vai ser de tal forma que a área dela tem que ser correspondida pelo seguinte valor. A área dela aqui, vai ser correspondida por 35%. Bem, por que 35%? Não, vai ser correspondida por 25%. Por que 25%? Porque a mediana está relacionada a 50%. E bem aqui, nós já temos 25%. Para inteirar 50%, faltam 25%. Então, nós queremos somente 25% deste retângulo. Bom, como que nós vamos fazer isso? Veja só. A jogada que nós vamos utilizar aqui, aí eu vou apagar essa conta que nós fizemos do primeiro decil. A jogada que nós vamos utilizar, veja só. A base, vamos fixar o olho somente nesse retângulo do meio. Esse retângulo que eu vou contornar ele aqui. Esse retângulo, ele tem base medindo de 2 até 4. Então, a base dele mede 2. Então, eu coloco 2. Está relacionado a este retângulo, cuja área dele é representada por 40%. Bom, nós queremos não todo este retângulo, nós queremos somente uma fatia dele. Mas ele tem a mesma altura, nós vamos nos preocupar com a base. Aí eu vou chamar essa base de um valor simbólico. Vamos chamá-lo de x. Então, esse x, que é a base desse retângulo, estará relacionado à área que eu quero, que é de 25%. Bom, eu vou calcular o valor de x, depois nós vamos interpretar esse x aqui. Bem, então eu vou multiplicar cruzado, eu estou numa regra de 3. Então, 2 vai multiplicar o 25, o x vai multiplicar o 40. Nós vamos ter 40x igual a 50, mas você não colocou a porcentagem, eu já até excluí a porcentagem que nós não vamos precisar dela. Eu vou passar os 40 dividindo o 50, posso simplificar esse zero, fica 5 dividido por 1 quarto, por 4, que dá 1,25. Bom, o que representa então esse x que nós encontramos aqui? Esse x ele tem uma medida que nós podemos interpretar como uma variação. Veja só. Esse x está dizendo para nós que, deste valor 2, até chegar ao valor Q2, houve uma variação, que é o comprimento dessa base, x. Então, para que eu chegue no 2 até o Q2, eu tenho que andar x quantidade. Beleza. Então, o nosso Q2 é eu pegar esta variação e somar 2. De 2, se eu somar com 1,25, que é a variação, eu chego no Q2. Então, o nosso Q2, ele vai representar para nós 0,2, perdão, 0,2 não. Vai representar 2, que é o limite inferior da classe que ele está, mais a medida que nós descobrimos que é 1,25, que é a variação. Então, isso dá 3,25. Isso quer dizer que a mediana ela é de 3,25 salários. Então, aqui nós calculamos o primeiro decil, que deu 0,8, e o segundo quartil, que é a mediana, que deu exatamente 3,25. Bem, bom, então vamos voltar lá para agora usufruir das outras perguntas que nós temos. A próxima pergunta que nós temos, nós já calculamos aqui, deixa eu anotar, o nosso Q1, não, o nosso Q de 0,10. Ele deu 0,8 e o Q2, que é a mediana, deu 3,25. Nós temos que calcular. Se for concedido um aumento de 100% para todos os 120 funcionários, desculpa, haverá alteração na média? Bem, vamos pensar um pouquinho. Imagina que numa empresa todo mundo tenha aumento de 100%. Quer dizer que todos os salários foram dobrados. Se a média antes era x barra,
A nova média agora vai ser 2 vezes o valor de x barra. Então, sempre que você dobra todas as quantidades que você está calculando, nós temos como média o dobro do resultado. Vamos só fazer um exemplo simples, olhando para essa classe que nós calculamos aqui, o ponto médio. Se nós dobrarmos o 4 for para 8 e nós dobrarmos o 6 for para 12, a soma vai dar 20, que dividido por 2 dá 10, que é justamente o dobro do 5. Então, aqui na letra C, haverá uma alteração na média? Sim, a média vai dobrar de valor. Bom, na letra D, está nos perguntando o seguinte: se for concedido um abono de 2 salários mínimos para todos os 120 funcionários, haverá alteração na média? Sim, haverá alteração na média. Vamos olhar para esse exemplo aqui de novo, esse exemplo simples que está bem aqui no cantinho. Suponha que no 4 nós resolvemos somar 2 unidades e no 6 também 2 unidades. Então, vai 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 6, 14. Dividido por 2, 7. Seria aumentar 2 unidades na média. Então, se nós damos um abono de 2 salários mínimos para todos os 120 funcionários, nós estamos aumentando em cada salário 2 salários mínimos. A média aumenta 2 salários mínimos. E a mediana também aumenta 2 salários mínimos, porque a mediana acompanha a posição. Então, neste caso, na letra D, nós teremos média aumentando 2 salários mínimos, 2 salários mínimos, e teremos a mediana com o mesmo comportamento, aumentando também 2 salários mínimos. A mediana, o termo que ocupava a mediana, continua sendo o mesmo termo. Suponha que seja o salário 120, seja o salário de uma pessoa X. Era o salário mediano. Será ainda o salário dessa pessoa X, mas o salário dessa pessoa X mais 2, porque vai aumentar 2 salários mínimos. Bom, então assim nós finalizamos essa primeira questão. Bem, então vamos lá. O próximo problema nos diz o seguinte: na companhia a média dos salários de 10.000 unidades e a média de salários é 10.000 unidades, perdão. E o terceiro quartil é 5.000. Se você se apresentasse como candidato a funcionário nessa empresa e se o seu salário fosse escolhido ao acaso, entre todos os possíveis salários, o que seria mais provável? Ganhar mais ou menos que 5.000 unidades? Bom, essa pergunta é simplesmente uma interpretação do que é nossas medidas de quartil. O segundo quartil, ele divide os salários todos ao meio. Então, ele deixa 50% à sua esquerda e 50% à sua direita. Bem, o primeiro quartil, ele vai dividir os primeiros 50% ao meio. Então, ele deixa uma parte que equivale a 25% e outra parte que também tem valor de 25%. Então, nós teremos aqui 25% e aqui também 25%. O terceiro quartil, ele vai dividir a segunda parte ao meio. Então, aqui seria o nosso Q3, que é o nosso terceiro quartil, que é o valor de 5.000. E o que é esse valor de 5.000? Ele nos diz
Ele nos diz que essa parcela de pessoas que estão nessa faixa ganham abaixo de 5.000 e acima do valor mediano. E essas pessoas que estão acima dessa faixa, nessa faixa que eu acabei de pintar, ganham acima de 5.000. Então, nós temos aqui 25% também e 25%. Então, se você é uma pessoa que trabalha nessa empresa, foi contratado por essa empresa, melhor dizendo, se essa pessoa fosse escolhida ao acaso, né, dessa empresa, a possibilidade maior é que ela esteja exatamente nessa faixa salarial, que corresponde a 75% dos casos possíveis. Então, é mais provável que você receba menos de 5.000 do que mais de 5.000. Porque aqui representa somente 25% dos salários. Então, é mais provável ganhar menos de 5.000 do que mais de 5.000. Só um comentário extra, esse salário médio de 10.000 indica que, né, a maioria ganha abaixo da média salarial, né? Que o terceiro quartil é 5.000. E se nós fôssemos desenhar uma distribuição de frequência em forma de uma curva, essa curva ela seria assimétrica negativa. Ela teria um acúmulo de valores mais para ponta, porque a média é 10.000, certo? E quando eu olho 75% dos valores estão abaixo da média. Então, quem está puxando mais a média são os 25% dos salários mais altos. Então, aqui tem salários bem consideráveis nessa faixa de 25%. Bom, a nossa última questão, ela nos diz o seguinte. Na tabela abaixo, são apresentadas as pontuações obtidas por 15 indivíduos em um intervalo para avaliar a sintomatologia depressiva, que é o Inventário de Depressão de Beck, o BDI. Então, tem as pontuações do grupos no intervalo de Beck de depressão. Os sujeitos vão de 1 até 15, com as devidas pontuações aqui. E nós queremos calcular qual que é o valor da mediana, primeiro. E depois vamos nos ver como que nós podemos calcular o primeiro quartil e o terceiro quartil. E se podemos obter uma precisão maior para esses resultados. Bem, para calcular a mediana, será que eu posso simplesmente pegar aqui o termo que ocupa a posição central, já que nós temos uma quantidade 15, e a quantidade 15 sendo um número ímpar, quem ocupa a posição central vai ser o termo de posição 15 mais 1 dividido por 2, que vai ser o termo de posição 8. Então, nós temos que ir lá no oitavo termo. Simplesmente será pegar a oitava pessoa e dizer que a mediana é 12? A resposta é não. Nós temos que fazer o quê? Isso mesmo. Nós temos que ordenar esses elementos, colocá-los todos em ordem. A palavra ordem aqui indica que nós temos que colocar ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Bom, então vamos fazer isso. Aqui já está feito tudo em ordem crescente, sobre os valores que nós temos da pontuação. Então, eu vou em busca do termo que está na posição 8. Como aqui já está bem elegante o que eu acabei de fazer, o termo da posição 8, ele é exatamente o termo que está relacionado ao sujeito 8 aqui. Não quer dizer que seja o valor do sujeito 8, mas essa ordem aqui já dá uma distribuição tipo de posto desses elementos que estão aqui em vermelho. Então, a mediana vai ser exatamente 11. 11 é a mediana porque nós colocamos em ordem crescente. Nós colocamos em ordem crescente, do menor para o maior, e o termo que ocupa a posição nos dá a mediana, a posição central, já que a quantidade é ímpar. Então, aqui é a mediana. A mediana, que é o nosso Q2, tem valor 11. Bom,
Como que eu calcularia o primeiro quartil e o terceiro quartil nessa distribuição? Note que nessa faixa de cá, nós temos a presença de 7 termos. E aqui também nós temos a presença de 7 termos. 7 é uma quantidade ímpar. Então, o nosso termo que nós procuramos, que é justamente o primeiro quartil, ele vai dividir essa sequência de termos ao meio. E quem é o termo que divide a sequência e ao meio? É exatamente o quarto termo. Então, o quarto termo, ele deixa 3 termos atrás dele, 3 termos na frente dele. Então, nosso primeiro quartil vai ser o 0,6. Bom, o nosso segundo quartil, nosso terceiro quartil, vai dividir a segunda parte da mediana ao meio. E ele vai ser exatamente o 12º termo. Então, 12º termo vai dar o nosso terceiro quartil, que é igual a 21. Ele deixa a metade dos termos abaixo dele e a metade dos termos acima dele, né, descontando a mediana. Então, veja que nós dividimos todo esse intervalo em 4 partes iguais, onde cada parte nos dá exatamente um dos quartis. Então, aqui está o primeiro quartil, que é 0,6. Aqui está o terceiro quartil, que é 21. Aqui, perdão, não é 0,6, é somente 0,6. E aqui está a mediana. Lembre lá que a posição do Q1, que é o do primeiro quartil, a posição do Q1 ela pode ser calculada pegando a quantidade de termos, somando 1 e dividindo por 4. Como nós temos 15 termos, 15 mais 1 é 16, 16 dividido por 4 dá o quarto termo. E a posição do Q2, posição do Q2 não, perdão, a posição do Q3 seria você pegar a posição do Q1 e multiplicar por 3. Então, se a posição do Q1 é 4, a posição do Q3 é 12, que 3 vezes 4 é 12, tá bem? Bom, encerro aqui a aula com vocês. Fizemos alguns exemplos aí de calcular as medidas separatrizes. Espero que tenha valido a pena e obrigado por chegar até aqui. Valeu, até mais!